acompanhe. Que os irmãos possam estar realmente louvando o nosso Deus, agradecendo por esse projeto, agradecendo pelas maravilhas que Ele tem feito no campo missionário aqui do nosso país.
Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos na tua casa hoje, reunidos, com o intuito de te dar louvor, Senhor. Nós queremos pedir nesse momento que esteja orientando os nossos corações, não permita, Pai, que haja impureza, não permita que haja maldade. Sejamos aqui, Pai, com os nossos corações contritos, querendo te dar o nosso melhor, querendo te oferecer o melhor culto, Pai, que pudermos. Ajuda-nos a estar atentos, não permita que nada tire nossa atenção. Pai, prepara o nosso coração para receber a tua palavra, que esteja tocando, que esteja falando conosco através do teu céu, que os louvores possam chegar a ti, Pai, como um perfume que alegra, Pai, o teu coração. Ajuda-nos, que esteja conosco, aqui em nosso meio, e nós chamamos, nós te adoramos, Senhor, em nome de Jesus. É que Jesus. Amém. Eu gostaria de ler, meus irmãos, Salmos 95, versos de 1 a 6. Eu estarei fazendo essa leitura, os irmãos podem acompanhar. Leiamos então. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemos com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele ao mar, pois ele fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. E agora a leitura do Salmo 90, dos versos 1 e 2. Mas eu vou pedir que os irmãos venham juntamente comigo, todos juntos. Vamos lá? Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem na terra do mundo, de eternidade em eternidade, tu és Deus. Amém. Vamos louvar esse Deus que é Deus de todas as coisas, cantando o hino do H752, Grandiosas Tu.
E eu quero contar a canção de música para continuarmos ainda louvores ao nosso Deus poderoso. Esse hino que nós acabamos de cantar é lindo. Fala sobre todas as coisas pelas quais nós somos agradecidos a Deus. E o refrão fala: então minha alma canta a ti, Senhor. Será que existe outra maneira da gente louvar ao Senhor? Quando a gente canta aqui, quando eu canto aqui, parece que vem lá no profundo do coração, a gente sente todo o nosso amor, toda a nossa gratidão. Tudo que Deus merece muito mais do que a gente pode dar para Ele. Mas nesse momento a gente pode só abrir os nossos lábios e cantar. E louvar esse Deus que fez tantas coisas e faz por nós todos os dias. Mesmo que a gente não perceba, Ele está fazendo sempre. Esse Deus que fez tantas coisas lindas que nós vemos por aí, é esse Deus que nós temos o prazer de vir aqui louvar, cansados muitas vezes, querendo muitas vezes, seu corpo pede outras coisas, mas o seu coração está aqui, seu coração está na casa do Senhor, e é por isso que a gente vem aqui. A gente louva a Deus todo o tempo, mas esse é o nosso momento. Foi isso que a gente quer fazer hoje. Então vamos louvar esse Deus que merece toda a nossa adoração com cântico de te adorar. Esse cântico fala muito sobre qual é a nossa disposição para adorar a Deus, por que nós adoramos a Deus.
nós vivemos para a glória de Deus. E a gente cantou que sem Ele a gente não poderia viver. E que quando a gente está fraco e caído, é Ele que nos levanta, é Ele que nos segura e diz: não, como você vai continuar. É Deus que faz isso por nós. E muitas vezes a gente se recusa a receber ajuda, mas nós temos que buscar ser como criança, porque as crianças, elas aceitam bem melhor uma repreensão, elas são castigadas e logo esquecem. A gente sabe quando a gente tem filho, que a gente põe o castigo e a criança, ela rapidamente perdoa, ela sabe dar amor. É muito mais fácil ser como criança, e é assim que Deus quer que nós sejamos também com Ele. Vamos louvar nosso Pai. Eu sei por
Vamos nos derramar na presença do Senhor nesse momento. Nós vamos fazer de uma outra leitura. João, de 3 a 5. Vamos ler juntos?
e a escuridão não conseguiu apagá-la. Podemos clamar nesse momento: brilha, Jesus, com a presença do pastor Cláudio.
momento eu quero convidar a irmã Aline e a irmã Jéssica e as crianças que estão presentes. Irmãos amados, no domingo passado nós pregamos uma mensagem à noite com base em Mateus 25 a partir do 31. Os irmãos estão com essa mensagem ainda na cabeça, né? Ninguém esqueceu. Nós falamos sobre aquele grande dia quando Jesus vai estabelecer o seu trono e vai reunir todas as nações e vai separar pessoas de pessoas, não nações de nações. Ele vai separar pessoas de pessoas. Vai colocar um grupo à sua esquerda e um grupo à sua direita. Aos da esquerda, vai falar primeiro para os da direita. Vinde benditos de meu Pai, tome posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E aos da esquerda, ele vai dizer, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. E no finalzinho ele fala, irão estes para o tormento eterno, porém os justos para a vida eterna. Então a mesma palavra que significa eterno para um, é eterno para outro. Então se essa eternidade aqui vai acabar um dia, como alguns dizem, que o inferno um dia vai acabar e todo mundo vai voltar-se para Deus, aquela palavrinha que fala eterno ali, fala eterno aqui, então o céu também um dia vai acabar. Como o céu nunca vai acabar, o inferno também nunca vai acabar. E por que as pessoas vão sofrer tanto? É porque o que elas rejeitaram é absurdamente grande também. Elas rejeitaram o sacrifício do Deus Todo-Poderoso e Eterno. Esse Deus Criador, sustentador de todo o universo, esse Deus, na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho amado, se entregou para resgate dos pecadores. Então a rejeição desse imenso sacrifício é um sacrifício tremendamente grande e incalculável. Quem rejeitou este sacrifício não pode ser punido com algo que seja inferior. Então o inferno, a
ressurreição eterna, ela é bem adequada para quem rejeitou o sacrifício de Jesus. Aí nós falamos de alguns critérios para as pessoas estarem do lado direito. O critério não são as boas obras, como aparentemente o texto diz. É claro que as virtudes cristãs, elas têm que ser fruto de uma vida autêntica cristã. Quando Pedro fala associai, 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 ele está nos ensinando que nós precisamos mostrar com a nossa conversão que a nossa vida foi realmente mudada com as virtudes da vida cristã. Se alguém se diz cristão, mas não apresenta as virtudes da vida cristã, no amor ao próximo, no serviço cristão, essa pessoa pode estar redondamente enganada. Ela não estará do lado direito de Jesus, ela estará do lado esquerdo, porque ela pensa que é cristã, mas a sua vida não apresenta a virtude cristã ou as virtudes cristãs. Aí nós vimos um outro critério também, que é realmente ter uma nova vida, e está também relacionado com a igreja. Quem não tem um cabeça chamado Jesus Cristo, também não vai estar do lado de lá, que é o lado direito. Quem ainda não tem um cabeça chamado Jesus Cristo, isso quer dizer, não tem ainda ele como parte do seu corpo, ou não faz parte do corpo dele, que é a igreja. Quem ainda não está relacionado com a igreja, é porque não estará do lado direito de Jesus. Porque Jesus só tem um compromisso de salvação neste mundo, é com a sua igreja. Amados, hoje nós vamos dar sequência, o assunto tem tudo a ver, e nós começamos a cantar hoje exatamente o que nós vamos ler aqui. A música de missões. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. É o texto de Mateus 16, a partir do versículo 20. Esse texto, ele fala do discipulado, fala de Jesus dizendo que tem que morrer. Pelo menos 3 vezes Jesus deixou isso claro para os seus discípulos. Os discípulos estavam amadurecendo a ideia do Messias. Então, nitidamente, nesse texto, Pedro não entendia ainda como deveria ser o Messias Salvador. Então, o texto é assim, vamos ler esses 8 versículos. Então, advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitar no 3º dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem é de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns atos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Então está aí o texto que será usado para a nossa mensagem desta noite. Jesus disse
que era necessário passar por Jerusalém. Jesus falou 3 vezes que ele deveria morrer, mas os discípulos não estavam entendendo. Muita gente realmente não entende as mensagens de Deus. Muita gente tem a sua visão fixa nas coisas do mundo e elas não conseguem perceber rapidamente as mensagens de Deus. Algumas pessoas levam muito tempo para entender as coisas de Deus. Pedro não sabia ainda que Jesus precisava morrer. Então Jesus disse para eles: é necessário. Agora, esse mesmo Pedro que foi o corajoso Pedro, que falou: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, tu és a rocha. Deus tinha revelado isso a Pedro, e Pedro estava ciente disso. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Esse mesmo Pedro agora é chamado de adversário. A palavra Satanás significa adversário. Pedro estava agindo como um adversário. Quando a pessoa não entende os propósitos de Deus e ele começa a fixar os seus olhos no mundo, nas coisas desta terra, ele acaba vivendo como um adversário. Algumas pessoas pensam que há uma neutralidade em não viver para Deus. Se a pessoa não vive para a glória de Deus, ela é um adversário de Deus. Por quê? Ela não está promovendo a glória de Deus. Então ela está promovendo a glória de quem? A sua própria. Então quem não vive para a glória de Deus pode sim ser considerado também um adversário de Deus. Irmãos, nós precisamos viver para a glória de Deus. Então, olha só, algumas coisas são necessárias sim, algumas coisas são convenientes, algumas coisas são próprias da natureza do caso. Jesus Cristo é o Redentor. Então, neste caso de redenção, neste caso de tirar os homens das trevas e poder trazê-los para a luz, nesta grande obra, era necessário que Jesus sofresse, fosse morto e ressuscitasse. Neste caso da redenção da raça humana, era necessário sim chegar em Jerusalém, ser humilhado, maltratado, sofrer, morrer e ser ressuscitado. Isto era necessário. Irmãos, algumas pessoas pensam que no caso de viver uma vida cristã, algumas coisas não são necessárias. Mas a vida cristã, ela exige coisas que são próprias do caso. No caso de redenção, o Redentor não poderia permanecer vivo. Por isso aquela multidão gritava: desça da cruz. Os ladrões gritavam: desça da cruz. Mas Jesus ficou na cruz. Eles não sabiam que neste caso de redenção, o Salvador tinha que morrer, porque só com a morte o Pai poderia perdoar os pecadores. Sem a morte de Jesus no lugar de todos os pecadores, ele absorveu o pecado de todos e ficou com ele sobre si. Então era necessário que o pecado de todo mundo fosse punido. Então o Salvador tinha que absorver o pecado de todo mundo e colocá-lo em seu corpo, para poder ser punido por eles todos, de uma vez por todas e para sempre. E alguns pensam que são pecados do passado, mas são todos os pecados que a humanidade inteira poderá um dia produzir. Ele morreu por todos os pecados de todas as pessoas que já nasceram ou vão nascer, que pecaram em toda a sua vida. Por isso, todas as pessoas podem ser perdoadas. Se isso não é verdade, algumas pessoas não poderiam ser perdoadas, mas todas as pessoas podem ser perdoadas.
porque todos os pecados de toda a humanidade foram colocados em Jesus, e o Pai já os puniu na cruz. Então, nesse caso, era necessário seguir para Jerusalém, sofrer, morrer e ser ressuscitado no terceiro dia. Precisamos entender e não olhar com os olhos humanos. Vamos tentar olhar com os olhos de Deus. Vamos ver as coisas do ponto de vista de Deus. Aí nós vamos entender o porquê do sofrimento, o porquê das coisas que acontecem. Vamos olhar também do ponto de vista do poder de Deus. Às vezes nós nos tornamos realmente incrédulos quanto a alguns problemas, porque nós olhamos com os nossos olhos. Esquecemos que o Criador do universo inteiro ainda é o Senhor da história. E assim como Ele mexe com o coração do rei para onde Ele quer, Ele pode mexer com o coração de qualquer pessoa. Precisamos olhar as coisas do ponto de vista de Deus. Aí, como Pedro não tinha essa visão ainda, ele realmente reprovou Jesus. Que audacioso, que corajoso, que insolente. Ele realmente reprovou Jesus, ele repreendeu Jesus, ele censurou Jesus. E a ideia é que ele censurou energicamente e severamente. Ele repreendeu Jesus. O Mestre, o Senhor da sabedoria, aquele em quem os tesouros da ciência e do conhecimento estão nele, agora é repreendido por um mero mortal chamado Pedro. Irmãos, o apóstolo Paulo, quando estava pensando nas coisas de Deus, ele se rendeu e falou o seguinte: ó profundidade das riquezas e da sabedoria de Deus, quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para depois receber? Deus é insondável nos seus pensamentos, ele é absolutamente infalível, ele não erra nunca. Então esse Pedro ousadamente censurou o nosso grande mestre. Por isso, recebeu uma repreensão à altura. Foi chamado de adversário. Jesus, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, segundo a outra tradução, aqui está a regra, mas o que o texto quer dizer é exatamente isso: fique atrás de mim, fique lá para trás, adversário. Aqui foi chamado de Satanás. Irmãos, Pedro não é o Satanás, mas ele estava fazendo um serviço para o Satanás. Pedro estava agindo como Satanás. Pedro não é Satanás, mas Pedro estava agindo como adversário. Recebeu a sua repreensão necessária. Ninguém deve, por falta de senso, por falta de conhecimento, tentar mudar os planos de Deus. Tu és para mim pedra de tropeço. Pedro estava agindo como aquele gatilhozinho. Os irmãos da selva, os guerreiros da selva aqui sabem. Eles preparam a armadilha para pegar o bicho, o animal, aí faz aquilo tudo, mas deixa um gatilhozinho, uma pecinha pequena que alguém puxa, ele destrava. É exatamente isso que ele está dizendo. Você é um pedacinho de coisa que está servindo para que a armadilha do maligno possa ser acionada. Então o crente precisa ficar muito vivo para não interferir, não permitir que a sua vida sirva de atrapalho, de embaraço ou de pedra de tropeço. Porque Pedro não estava com seus olhos no céu. Pedro estava olhando para as coisas da terra. Pedro não tinha amadurecido ainda. Irmãos, nós precisamos
precisamos amadurecer para entender qual é o plano de Deus para a minha vida e para a vida da minha igreja. Nós precisamos amadurecer e olhar o contexto em que vivemos do ponto de vista de Deus. Eu às vezes fico preocupado com a juventude eufórica, querendo conquistar esta vida, querendo conquistar esse mundo, querendo ser grande nesse mundo. Não pode ser grande nesse mundo com prejuízo da glória de Deus. Ninguém pode conquistar esse mundo com prejuízo do nome de Jesus. Todos devem ser grandes, bons alunos, bons profissionais, mas nunca com prejuízo da glória de Deus. E se necessário for, devemos fazer como somos ensinados nesse texto abaixo. Vamos ver. Então disse Jesus a seus discípulos. Aí um texto que nós deveríamos ler e reler, e se possível escrever bem grandão, para todos poderem ver. Então disse Jesus a seus discípulos. E nós poderíamos dizer que esse é o critério para estar do lado de Deus. Ser um seguidor autêntico. Não um aventureiro que resolveu pegar uma carona em algumas coisinhas boas de Jesus. Não alguém que resolveu partilhar de algumas bênçãos que Ele pode dar. Talvez comer alguns pães, alguns peixes. Talvez ter os seus olhos curados da cegueira física. Talvez ter um parente curado ou uma lepra que saiu do corpo. Esse é o critério autêntico. Ser um discípulo autêntico, um seguidor de perto. Interessante, a expressão que se repete duas vezes. Se alguém quer, aí depois ele fala, por quanto quem quiser. É interessante. O grande mestre, ele deixa para as pessoas decidirem se querem ou não seguir. Não pode ser uma coisa compulsada. Ninguém pode ser um seguidor de Jesus na marra. Ninguém pode seguir a Cristo simplesmente porque alguém empurrou. Vai lá, você tem que ir para lá. Isso não pode existir. Nem servimos a Cristo assim, nem servimos a igreja assim. Irmão, se alguém quer, é algo que está extensivo. Isso mostra que qualquer pessoa pode aderir. Isso não é uma seleção que alguns pensam que não tem condições de passar. Há vaga para quem quer. Agora, esse que quer vir após Jesus, seguir depois dele, não pode tirar o texto anterior desse contexto aqui. Isso aqui é outro parágrafo, mas isso aqui tem a ver com a parte de cima. É necessário. Faz parte do pacote. É necessário ir para Jerusalém, sofrer pelas autoridades, morrer e ser ressuscitado. É necessário. Faz parte do negócio. Então, esse segundo parágrafo tem tudo a ver com o de cima. Se alguém quer vir após mim, ser um seguidor meu, então precisa fazer isso. A si mesmo se negue. Esqueça de si. Se as pessoas não querem esquecer de si, não poderá ser um seguidor de Jesus. Ele não está abrindo a guarda para ninguém diferente desse tipo de gente ser um seguidor seu. Ele só aceitou e só vai aceitar aquele que decidir: eu quero esquecer de mim mesmo. Eu quero, a partir de agora, viver para ti, para a tua glória. Aí sim, esse estará do lado direito de Jesus. É aquele que quer declarar que está totalmente ligado a Jesus. É aquele que vai se
esquecer de si mesmo, vai perder a visão ou o interesse próprio. A pessoa não pode ter interesse próprio. A pessoa não pode ter uma visão de futuro com base no seu interesse próprio. Aí os jovenzinhos estão cheios de planos, e é bom fazer planos, mas aquele que se tornou seguidor de Jesus não fará planos sem Jesus. Então, quando Jesus fala a si mesmo se negue, quer dizer, esqueça de si. Perca a visão ou o interesse que você tem. Venha e siga-me. Jesus não pode ter seguidores que tenha ainda lembrança de si e de seus próprios interesses. Os que falaram assim para Jesus foram reprovados. Senhor, permita-me primeiro. Senhor, permita-me ir primeiro. Não, só tem um que é primeiro, e o seu nome é Jesus. Isso nos faz lembrar de Eliseu. Eliseu foi chamado para servir a Deus, e ele estava lavrando com 12 juntas de bois, e ele estava na 10ª. Aí ele aceitou o desafio. Ele foi lá, matou os bois, fez um grande churrasco, distribuiu a carne para todo mundo, pegou a madeira que usava na carroça, no arado, fez a grande fogueira, assou tudo e falou o seguinte: agora eu vou seguir a Deus. Dos 12 discípulos, aquele que mais deixou coisas, me parece que foi aquele tal de Mateus. Pedro deixou a pescaria, deixou tudo e foi seguir a Jesus. Mas Mateus, ele deixou o seu emprego e ele jamais poderia voltar para aquele emprego. Ele era cobrador de imposto, ele trabalhava com o inimigo do povo, então ele era odiado pelo povo, e ele não poderia nem arrumar emprego com o seu povo, e o seu patrão também não daria aquele emprego de volta para ele. Rapaz, você nos desprezou e nos abandonou, não tem retorno. Então Mateus, ele levantou, pelo menos no filme, né? Ele levantou e nos deu. Então, quem quiser ser um seguidor de Jesus autêntico, para estar do lado direito dele no grande dia, tem que se negar. A segunda coisa, não pode fugir disso. Tome a sua cruz. Irmãos, a cruz, segundo alguns, foi a pior forma de eliminar uma pessoa que alguém inventou. Era um instrumento conhecido dos gregos, dos fenícios. Aí os romanos resolveram copiar, e quem participava dessa cerimônia de morrer numa cruz? Os escravos mais desprezíveis, os ladrões, autores e cúmplices de insurreições, pessoas da mais baixa estirpe, pessoas condenadas, eram as pessoas que tomavam a cruz, e eles carregavam aqui. Aí Jesus pega e faz uma ligação: olha, quem quiser me seguir, além de esquecer-se de si, tem que estar pronto ao pior desprezo que a humanidade já inventou para os seres humanos. Tem que estar pronto a viver a pior injúria que o mundo possa dar. Quem quiser me seguir tem que estar pronto a ser maltratado, sofrer, desprezado, etc. Como eu fui, ou como eu serei. Então, quem quiser estar do lado direito de Jesus, não pode ser um simpatizante dele. Tem que ser alguém que o ame acima de tudo mesmo. Alguém que está comprometido com ele até a morte. Não é alguém de alguns domínios
ou de noite, não, de algumas aventuras, não, é alguém que só vê Jesus. Ele não vê outra coisa, ele só tem um nome na sua frente, e esse nome é Jesus. Quando ele para fazer planos, os seus planos têm um nome, que é Jesus. Quando ele pensa no futuro com a sua família, ele pensa em Jesus. Esse sim será um verdadeiro seguidor. Tome a sua cruz e siga. Aí ele diz o seguinte: quem quiser salvar, vai perder. E quem perder, por minha causa, vai achar. Aí ele faz uma afirmativa tremenda: que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro. Não é uma coisinha pequena, é o mundo inteiro. Que proveito vai ter? Essa palavrinha proveito, que aproveitará, significa vantagem. Ou o que isso vai ser eficaz? Quem aqui, durante muito tempo, o tal do Bill Gates foi o homem mais rico do mundo? A última vez que eu vi a notícia, não era mais ele, já há muito tempo. Parece que é um mexicano das telecomunicações. E ele já tinha mais de 70 anos. E para cada ano de vida dele era $1 bilhão. Se ele tinha 70, eram 70 milhões. Aí daqui a um tempo esse homem estará no meio e estará morrendo. Aí nós vamos perguntar para ele: amigo, foi útil você conquistar tudo isso? Foi vantajoso você conquistar tudo isso? Isso foi eficaz na sua vida? Tudo isso. Então não adianta ganhar e conquistar o mundo. Não adianta o jovenzinho se formar, ser mestre, doutor. Não adianta. Se ele lutou pela vida, conquistou tudo, mas ele não trabalhou pela sua alma, na Bíblia Viva diz o seguinte, vamos colocar lá? Vamos ler essa frase na Bíblia Viva? 26. Que vantagem há em alguém ganhar o mundo inteiro e perder a vida eterna? Imagina aquele homem no leito, olhando para a sua imensa fortuna e um vazio tremendo em seu coração. E agora? E agora? É muito melhor viver já com Jesus, que Ele é muito mais do que tudo isso que esse homem tem, e saber que o nosso destino é estar do lado de Jesus para sempre, por toda a eternidade. Então, meus amados ouvintes, nós precisamos olhar o reino de Deus do ponto de vista de Deus, sob pena de nós sermos chamados de adversários. E se alguém quiser estar do lado de Cristo no grande dia do julgamento final, no grande dia de ser convidado, precisa se tornar um seguidor de verdade. Algumas pessoas ainda estão equivocadas quanto a isso. Por isso, correm perigo. Se morrer hoje, sem ser um seguidor autêntico de Jesus, estará do lado esquerdo de Jesus naquele dia. E ele vai dizer, sem remorso, ele vai dizer: apartai-vos de mim. Alguns pensam que Deus fica assim sensível no dia de julgar e condenar. Não, porque a condenação eterna faz parte da sua essência santa. Ele simplesmente está agindo na direção da sua santidade. Ele não está golpeando nada em sua vida. Ele precisa ser assim, condenar todos aqueles que rejeitaram o presente chamado Jesus, que morreu por todos os pecadores. Então, meus amados, ninguém deve achar que não é necessário sofrer e até se necessário for morrer pela vida cristã por Jesus. E se quisermos segui-lo de perto, precisamos realmente esquecer de nós mesmos. E Deus vai nos fortalecer. Por quê? Que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perderá a alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Versículo 27 diz que
O Filho do Homem virá com os seus anjos e vai retribuir a cada um conforme as suas obras. O que você ouviu e em que você acreditou te levou a uma ação. Então, com base na sua fé, naquilo que você ouviu e acreditou, você agiu de uma maneira. Aí é isso que vai fazer com que você receba o convite para estar com Ele no céu para sempre, ou longe dele por toda a eternidade. Que Deus nos ajude, amém. Nós vamos agora assistir à conclusão da mensagem. Foi alguém que um dia foi confrontado com algo que era forte, e se ele não fosse um autêntico seguidor, ele iria decepcionar o Senhor. Mas ele provou que era um autêntico seguidor. Ele realmente esqueceu dele mesmo e tomou a sua cruz. Vamos ver o vídeo. No vídeo nós temos uma mensagem cantada que a irmã Rebeca vai ajudar para aqueles que não conseguem enxergar de longe, porque a letra não está tão grande. Mas ela vai falar e vai traduzir para nós. Preste atenção com toda a reverência no que vamos ver aqui. Nós recebemos informações de que você está pregando o nome de Jesus Cristo na nossa cidade. Isso é verdade? É sim? E você entende que a pena para uma blasfêmia assim é a morte? Entendo. Nós preparamos uma declaração para você assinar. Ela pede desculpas pelos seus ensinamentos e diz que você nunca mais pregará nesse nome de novo. Se você assinar, viverá, mas se recusar, morrerá. Eu um dia estava perdido na noite mais escura. Mesmo assim, achava que conhecia o caminho. O pecado que me prometeu alegria e vida me levou à sepultura. A esperança de que você poderia desejar rebelde para si. Se você não tivesse amado primeiro, eu teria ainda te recusado. Mas enquanto eu persegui, morri para o inferno, indiferente aos custos disso. Você olhou para meu perdido estado e me levou para a cruz. Eu contemplei o amor de Deus derramado. Você sofreu em meu lugar. Você se tornou a ira reservada para mim. Ela era tudo que eu conheço. Graça. Aleluia. Tudo que eu tenho é Cristo. Aleluia. Jesus é minha vida. Aleluia. Tudo que eu tenho é Cristo. Aleluia. Jesus é minha vida. Agora, Senhor, eu serei somente teu e viverei para que todos vejam que a força de seguir seus mandamentos nunca poderia vir de mim. Ó Pai, usa minha vida na jornada da maneira que o Senhor quiser. Que a minha ação
repetir. Tudo que eu tenho é Cristo. Vamos lá? Tudo que eu tenho é Cristo. Vamos lá. Senhor eterno, nós reconhecemos que só a Tua força em nós pode nos tornar um discípulo autêntico. Por isso, opere em nós o Teu poder, Senhor, e nos transforme, Pai, num discípulo autêntico, um seguidor apaixonado por Jesus, alguém que o ame acima de tudo, alguém que deseja glorificá-lo em todos os momentos da vida. Ó Deus, obrigado porque o Senhor foi aquele que suportou toda a ira para que pudéssemos ser perdoados agora. Pai, obrigado porque o Teu perdão nos alcançou. Continue, Senhor, tendo misericórdia de nós. Supre nossas necessidades diariamente, Senhor, e nos ajude a jamais retrocedermos, ainda que o mundo seja feroz, ainda que os lobos tentam nos tragar. Pai, nos ajude, Pai, ajude esta igreja, ajude cada irmão, Senhor, na sua luta particular. Pai, concede a Tua graça, Teu perdão, Senhor. Faça com que cada um perceba que o Teu amor supera toda a nossa transgressão e o Senhor pode nos perdoar. Pai, nos ajude a confiarmos sempre em Ti. Pai, por causa de Jesus nós somos alegres e queremos Te louvar eternamente por isso. Pai, obrigado por Teu Filho Jesus ter morrido por nós. Oramos agradecidos, sim, em nome de Deus. E que o amor de Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, a graça do Pai amado, as consolações do Espírito Santo, a bondade eterna de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo invencível, seja com todos os crentes daqui e com os demais espalhados em toda a terra. Em nome de Jesus. Amém.